Olá, eu sou Ana da Luz e eu quero te fazer duas perguntas importantes. Você gostaria de viver uma vida diferente da que você está vivendo agora? Você gostaria de gerar transformações em você para viver melhor? Olha, eu conheço muitas pessoas que têm um desejo genuíno de se transformar e de viver uma nova vida. Algumas dessas pessoas até tentam fazer algumas coisas nessa direção, seja frequentar uma igreja, ler um livro de autoajuda e outras tantas coisas. Eu penso que tudo isso ajuda, mas, na minha opinião, não é suficiente. O que eu percebo é que tem muita gente que não consegue sair do lugar, a vida não avança e elas se mantêm girando em círculos, sem conseguir avançar na vida, giram sem sair do lugar. Essas pessoas se sentem frequentemente injustiçadas e costumam dizer muitas vezes que nada dá certo para elas ou que nada é acessível a elas. Bom, geralmente essas pessoas olham ao redor e não entendem por que parece ser tão fácil para outras pessoas, mas parece que nunca funciona para o seu próprio caso. E por que isso acontece? De quem é a culpa? Pode até parecer que isso é coincidência, que é azar ou que qualquer coisa do gênero. No entanto, nada acontece por acaso. Há uma razão para haver esse tipo de padrão de bloqueio que impede que a vida das pessoas avance. Eu entendo muito bem essa situação, porque eu mesma me senti assim antes de mergulhar intensamente na busca do meu autoconhecimento. Eu também tentava no passado fugir dos meus questionamentos e negava ver o quanto eu mesma me atrapalhava. Acho que naquela época eu procurava uma solução mágica, uma pílula, algo mirabolante para vencer as minhas crenças limitantes e aí ter a vida que eu queria. Houve uma época em que os problemas na minha vida muitas vezes se acumulavam e eu me sentia perdidinha. Até que eu compreendi que havia algo muito mais profundo que bloqueava o meu avanço na direção da vida que eu queria. E foi então que eu vi que era como se eu estivesse querendo construir um castelo, mas alicerçado na areia. Então não adiantava que eu colocasse nada em cima, porque o alicerce estava na areia e não ia se sustentar. Eu percebi então que era necessário eu cuidar da minha base, do meu alicerce. Entendi que precisava cuidar daquilo que estava dentro de mim. E aí fui investir pesado em autoconhecimento. Investi tempo e dinheiro. E nessa trajetória eu encontrei 3 erros que eu estava cometendo e que me impediam de construir a vida que eu desejava. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você esses 3 erros, porque eu acredito que isso pode te ajudar. Acho que as pessoas podem inspirar umas às outras. Acho que existem várias formas de aprender e que uma delas é observando outras pessoas. Então eu desejo de coração que, prestando atenção aos erros que eu cometi, você possa tirar proveito deles e ficar mais atento a você, seja para verificar se não comete esses mesmos erros, seja para, se você comete, deixar de cometer. Enfim, eu acredito que falar dos erros que eu cometi pode ajudar você. Então vamos lá. Primeiro erro que eu cometia: falta de clareza. Eu não sabia o quanto a minha falta de clareza me atrapalhava. Eu não percebia que isso me prejudicava no avanço da minha vida. O que acontecia era que, como eu não tinha um discernimento claro sobre aquilo que eu desejava, eu girava em círculos, sem ter uma direção definida. Eu gastava tempo e energia, fazia muito esforço, mas patinava. À medida que eu fui investindo no meu autoconhecimento, eu fui tendo mais clareza do que eu queria para a minha vida. E então, passei a não gastar tempo e recursos à toa. Quanto mais eu investia em autoconhecimento, mais ficou claro para mim aquilo que eu queria construir para a minha vida. E eu posso te dizer que investir em autoconhecimento gera sucesso. O segundo erro que eu cometia era: os meus pensamentos e os meus sentimentos estavam em descompasso. Por mais que eu pensasse pensar positivo, naquela época eu desconhecia que era necessário alinhar pensamentos e sentimentos. Eu ainda não sabia que pensamento gera sentimento e que sentimento gera ação. Eu não sabia ainda que precisava cuidar dos meus pensamentos e em seguida ficar atenta aos meus sentimentos e sintonizar
tanto os sentimentos quanto os pensamentos. Isso porque, para mudar a sua realidade, não basta apenas pensar positivo e pensar insistentemente naquilo que você quer. A força do pensamento é importante, mas não é suficiente. É preciso sintonizar os pensamentos e os sentimentos na direção do que você deseja. Quando os pensamentos e os sentimentos estão em sintonia, você fica muito fortalecido. Então, quando você estiver pensando sobre um determinado assunto que te interessa, observa que tipo de pensamento vem associado. Um exemplo, se você pensa em comprar a sua casa própria e logo em seguida a esse pensamento vem um sentimento de medo, as chances de você nunca comprar essa casa são muito grandes. Outro exemplo, se você pensa que vai fazer um concurso público e imediatamente a esse pensamento, o sentimento que aparece em você é: concurso público é uma coisa dificílima, quase um milagre ser aprovado num deles. Então eu preciso te dizer que realmente será muito difícil você ser aprovado. Quando o pensamento e o sentimento estão em direções opostas, a sua força se divide, você se enfraquece. Então, observa quais os sentimentos que vêm associados aos seus pensamentos, porque isso faz muita diferença nos resultados que você quer alcançar. Terceiro erro que eu cometia. Tinha em mim uma crença sabotadora que me levava a não investir naquilo que realmente poderia transformar a minha vida, a minha base, o meu alicerce. Eu investia em cursos de conteúdo técnico, participava de congressos, de workshop, investia muito na parte técnica e profissional e ficava sempre adiando decisões importantes para o meu autodesenvolvimento pessoal. Eu dizia para mim: eu não tenho tempo, eu estou trabalhando muito, isso é caro demais para eu cuidar de mim mesma. E ficava dando algum tipo de desculpa para não investir no meu processo de autoconhecimento. Quando consegui perceber todas essas desculpas e quando eu compreendi que estava me boicotando, eu encontrei tempo e priorizei recursos para cuidar de mim e fui investir no meu autoconhecimento. Bom, o meu objetivo em te contar esses 3 erros que eu cometia é porque você precisa saber que, mesmo sem que você perceba, é bem provável que esses 3 erros que eu relatei sejam um padrão de comportamento e que estão aí impedindo a sua vida de avançar. Então, repetindo, esses 3 erros que eu cometia: falta de clareza no que se quer na vida, pensamentos e sentimentos desgovernados e crenças limitantes, estão presentes na vida de muita gente, no nosso dia a dia, sem que você perceba. E acabam provocando ansiedade, estresse, perda de tempo. E você sabe, né? Perda de tempo é perda de vida. Perceber que eu cometi esses 3 erros foi um passo decisivo para eu parar de cometê-los e buscar autoconhecimento, que é a chave para ampliar a força pessoal. E aí, então, fortalecida, construir a vida que eu desejava. Bom, é isso. Gostou desse vídeo? Deixa seu comentário, compartilha com outras pessoas que você percebe que podem se beneficiar desse conteúdo. Você também pode assinar meu canal no YouTube. É só clicar na palavra assine, que está em qualquer lugar aqui dessa tela. Eu vou continuar aqui ajudando pessoas a serem a melhor versão de si mesmas, pois esse é o meu propósito de vida. Olha, não fica aí sozinho. Vem comigo. Receba o meu carinho. Até a próxima. Tchau.